Oi vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia e se você é novo por aqui, já se inscreva. Se você está aqui há algum tempo, deixe um like, deixe um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento do canal. Só para vocês terem uma ideia, o vídeo passado só foi entregue para 180 pessoas, ou seja, ele não foi entregue nem para os inscritos do canal, então isso dificulta muito o trabalho aqui. Então eu peço também que vocês compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês sabem que gostam desse mesmo tipo de conteúdo. E dito tudo isso, bora lá para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre Christine Lazzaro. Ela nasceu em 8 de agosto de 1972 em Rochester, em Nova York, e ela era filha de Frank e de Elizabeth. Ela teve 2 irmãos, um irmão mais velho chamado Frank e uma irmã mais nova, a Danielle. Em 1984, a família da Christine, eles conseguiram juntar um dinheiro, eles conseguiram meio que se estabilizar e eles conseguiram se mudar para uma casa maior no subúrbio de Rochester. Então eles estavam muito felizes, eles estavam aproveitando tudo aquilo. O pai da Christine disse que ela era uma criança fantástica, ela era muito alegre, muito solícita, ela adorava cuidar da irmã mais nova, ela vivia em roda daquela menininha e ela tinha uma alegria que era contagiante. Em qualquer lugar que ela chegava, ela chamava muita atenção porque ela sempre foi muito bonita, mas ela também tinha uma personalidade muito carismática, ela era muito simpática e ela sempre chamava a atenção das pessoas. No início da década de 90, os pais de Christine decidiram se separar. Ela ficou muito triste com aquilo, mas ela entendeu que seria o melhor para os pais dela. Ela continuou muito próxima do pai e ela tentava sempre ver o lado positivo de todas as coisas que lhe aconteciam. E nessa época também ela estava bastante interessada na questão de moda, de estilo, de maquiagem. Ela era uma jovem muito bonita, ela era muito estilosa, as pessoas contavam que ela sempre chamava atenção, não só pela beleza, mas também pelo estilo dela. Eu imagino que ela era aquelas pessoas que carregavam coisas diferentes no corpo. Não é como se de repente você olha uma roupa e diz, vou usar essa roupa aqui porque é diferentona. De repente, se você não tem personalidade para carregar isso, não fica estiloso, muito pelo contrário. Mas ela tinha uma personalidade que fazia com que todas as coisas que ela quisesse usar ficassem muito bem nela. E ela disse então aos pais que ela gostaria de cursar um curso de estilista. E ela começou esse curso, ela também estava trabalhando, logo depois dos 18 anos, ela estava trabalhando em uma lanchonete e o seu empregador dizia que ela era uma ótima funcionária. Isso porque, como eu disse para vocês, ela era muito carismática, então a maioria dos clientes iam até ali e queriam ser atendidos pela Christine. Além disso, ela era muito empenhada e muito dedicada em todas as coisas que ela fazia. No início de 1993, ela estava juntando um dinheiro e ela estava falando com algumas das suas 3 amigas sobre o fato delas poderem fazer uma viagem juntas. Então ela tinha 3 amigas que ela era inseparáveis, que era a Rita, a Kelly e a Lauren, e onde quer que você via uma, você iria ver a outra, porque realmente elas ficavam grudadas, e elas começaram a planejar. O destino seria um local que todo jovem gostaria de viajar um dia, que era Daytona Beach. A Christine, ela sempre cresceu ali em Rochester, em Nova York. Ela não viajou muito durante a sua infância, mas ela tinha paixão por praias e mar, então ela gostaria de fazer essa viagem com os amigos. E Daytona era um destino especial para os jovens, porque na época, na década de 80, na década de 90, a MTV começou a gravar um programa de TV nessa praia. E eles sempre tinham ali várias pessoas que ficavam em volta. Esse programa começou a ficar muito famoso, então logo eles começaram a colocar um palco, chamar grandes artistas. Logo isso se tornou um grande evento e sempre ali na época de fevereiro tinha grandes shows, as praias ficavam lotadas, então era algo que os jovens gostavam, eles iam para ali para se divertir, beber, fazer coisas que jovens gostam de fazer. E eu, em particular, não gostaria nada de viajar para esse local, porque se você olha as fotos, as praias elas ficam lotadas, ficam abarrotadas. Eu acho muito difícil você ficar um momento ali em paz.
Mas é claro, né, era um grande evento, então era um evento muito famoso e também acabava sendo algo bem caro. Então as meninas viram que não seria algo viável, elas viram que os hotéis nesse ano de 1993 estava lotado, então elas colocaram a viagem um pouco para frente, que seria em abril, que essas festas já teriam acabado, elas não aproveitariam, né, toda essa dinâmica, mas mesmo assim, sempre ali na região havia boates, havia muita diversão, então elas estavam programando isso. No início de 1993, a Christine também arrumou um namorado, não era bem um namoro sério, na verdade eles estavam ficando, mas ela até apresentou esse cara, que era o Carl Henry, para o pai dela, e ela disse, esse é o cara com quem eu estou saindo. O Frank até olhou para esse cara e disse que tudo bem, porque ele parecia um bom rapaz. Ele contou que ele estava fazendo testes, ele era um jogador de beisebol, então ele estava fazendo teste em vários locais e ele acabou conseguindo uma vaga em um time na Carolina do Sul. Então ele moraria longe, por isso que ele e a Christine eles estavam num relacionamento que não era tão sério. Na verdade, eles continuariam se conhecendo, conversando, iriam ver o que iria acontecer ao longo do tempo. Então, na verdade, o que eles eram um ficante sério. O Frank gostou dele, achou ele simpático, achou que ele tinha uma boa cabeça. E nessa época que a Christine, né, também contou para o pai que ela queria fazer uma viagem. O pai não concordou muito na época, na verdade ele ficou um pouco receioso porque ela iria viajar só com os amigos, mas ao mesmo tempo ele pensou que não haveria nenhum problema porque ela sabia muito bem se cuidar, então ele disse que ok, que ela poderia ir e estaria tudo bem. E então finalmente chegou abril. A Christine estava radiante, ela estava fazendo as suas malas, eles haviam combinado um grupo bem grande de amigos para fazer essa viagem, seriam 17 pessoas. Eles não iriam alugar um ônibus e ir todos juntos numa mesma condução. O que eles fizeram foram se dividir em vários carros, então eles ali se dividiram da melhor forma possível e foram para Daytona Beach. Eles alugaram, na verdade reservaram um hotel bem bacana na Atlantic Boulevard. Esse hotel fica bem próximo da praia. Uma das amigas da Christine disse que seria como acordar com o pé na areia, porque seria bem próximo, eles não teriam muita dificuldade em se locomover ali na região da praia, que era um local mais badalado, que tinha os quiosques, também tinha algumas boates que ficavam ali próximos, então eles não teriam que se locomover de carro dentro da cidade, até porque eles pensavam em beber, fazer coisas, então eles acharam que era um bom local e eles se dirigiram para lá. Isso seria uma sexta-feira, assim quando eles chegaram, eles pensaram que eles iriam descansar, eles fizeram uma viagem bem longa, eles estavam cansados e eles então programaram que no sábado de manhã eles iriam para a praia e eles também compraram convites para uma boate chamada Jesus, que é uma boate que todos os jovens que vão para Daytona, eles gostam de ir porque é muito animada, é uma boate muito grande, tem um grande espaço, essa boate tem mais de 5.000 metros quadrados, então imagine esse local. Essa boate é tão famosa, tão conceituada, que hoje ela tem 35 anos de existência, então tem um grande período aí que ela existe, os jovens gostam de ir para esse local, então eles estavam fazendo toda a programação, eles iriam ficar em Daytona uma semana, então eles estavam ali fazendo vários planejamentos. No sábado, esse grupo de amigos parecia estar se divertindo bastante, eles passaram o dia todo na praia, e quando escureceu, eles disseram que iriam para o hotel, eles iriam se arrumar, descansar um pouco, antes de ir para a boate. Então, às 9 horas, depois que as meninas estavam todas prontas, os garotos também, eles caminharam até essa boate, que ficava apenas 2 minutos de caminhada daquele hotel. Chegando lá, eles não ficaram exatamente juntos, o que se sabe é que eles pegaram uma mesa ali, então essa mesa meio que seria o ponto de encontro, e eles, cada um foi para um lado, procurar alguma coisa, ver o movimento. As meninas meio que ficaram juntas, a Christine e as suas amigas, mas depois cada uma também foi ali caçar o seu rumo, e elas se encontravam sempre na mesa. Até que chegou por volta das 2 horas da manhã, a Rita percebeu que a Christine fazia um tempo que ela não vinha até a mesa e ela pensou onde é que essa amiga dela estaria, né? Foi quando então um dos rapazes que fazia parte do grupo disse que viu a Christine caminhando em direção à porta de saída com um rapaz. A Rita ficou um pouco preocupada porque ela pensou:
Ora, onde que ela foi? Ela não avisou nada, ela saiu com uma pessoa. Então ela até perguntou para esse amigo se ele conhecia o rapaz, ele disse que não era ninguém do grupo. De repente era alguém que a Christine havia conhecido e ela havia saído para se encontrar, quem sabe, né, se entender com alguém. E então o tempo foi se passando e a Christine nunca mais voltou ali para aquela mesa. A Rita disse aos colegas, olha, vamos dar uma volta aqui pela boate, ver se a gente encontra ela. E eles deram uma volta, eles não a encontraram. Então eles pensaram, olha, ela saiu com alguém, então ela foi ficar com alguém. Logo ela deve voltar pro hotel, ou até ela já está no hotel. Nessa época não havia os celulares como a gente tem hoje, então eles não poderiam mandar uma mensagem ou telefonar. Então o que eles fizeram foram voltar para o hotel e eles esperariam, né, para ver se a Christine ela daria um sinal de vida. Entretanto, o que eles não sabiam é que por volta das 7 horas da manhã do domingo, houve uma chamada para a polícia de Daytona. Na verdade, essa chamada era de um distrito ali da cidade de Daytona, era de uma comunidade rural chamada DeBerry. Um trabalhador local, quando ele estava saindo para ir trabalhar, ele passou por uma área onde ele pensou ter visto um corpo no chão. Ele achou aquilo muito estranho. Quando ele se aproximou, ele viu que se tratava de uma mulher. Imediatamente ele ligou para a polícia. O delegado da cidade foi até lá e eles verificaram que essa mulher estava sem vida. O que os policiais puderam perceber é que essa mulher havia levado um disparo de arma na cabeça e o sangue havia sujado a roupa que ela estava usando. Ela estava com uma camisa de beisebol. Parecia uma mulher muito bonita. O que eles perceberam também ali perto é que tinha uma marca de pneu que parecia ter sido como uma derrapagem. Então alguém que fez aquilo saiu correndo. E eles puderam também ver que ela tinha uma bolsa. E quando eles abriram essa bolsa, eles viram que havia duas identidades. Uma era de uma moça que tinha 26 anos e a outra era de uma moça que tinha 20 anos. Então eles pensaram que na verdade aquele corpo se tratava da moça de 20 anos porque parecia uma moça bem jovem. E o nome que estava ali naquelas duas identidades era de Christine Lazzaro. Vocês devem estar se perguntando por que ela tinha duas identidades. Na verdade, quando ela fez aquela viagem para Daytona Beach, ela pensava que ela gostaria de beber, se divertir com os amigos. Só que pessoas menores de 21 anos não podem beber, então para que ela pudesse comprar bebidas, entrar em determinadas boates, ela teria que ter, né, uma idade superior a essa. Por isso é que ela tinha uma outra identidade de 26 anos. Os policiais, eles não pensaram nada com relação a isso, que seria uma coisa muito ilegal, porque na verdade é uma coisa bem comum para os jovens que vão para aquela região, porque geralmente eles pegam mesmo uma identidade falsa para que eles possam comprar bebidas à vontade. Então eles não acharam nada demais com relação a isso. A única coisa que eles acharam estranho é que se aquela jovem era de um outro local, de uma outra cidade, e ela estava em Daytona Beach para se divertir ali naquela cultura jovem, o que ela estaria fazendo naquela área residencial que era bastante afastada? Só para se ter uma ideia, o local onde ela foi encontrada ficava a cerca de 45 minutos de carro do hotel aonde ela havia se hospedado. Enquanto isso, os amigos de Christine, eles acordaram no hotel, eles tomaram café da manhã. A Rita parecia a amiga mais preocupada. Ela viu que a Christine não havia voltado para o quarto. Ela até falou com a Laura e com a Kelly, olha, ela não voltou, o que será que aconteceu? As outras meninas tentaram tirá-la de ideia e dizer, olha, não deve ter acontecido nada, ela deve ter dormido com alguém em algum local. Então elas desceram, tomaram o café da manhã e foram para a praia. Enquanto isso, os policiais, como eles tinham a bolsa da Christine, eles conseguiram ali o telefone dos pais dela, da casa dela. Então ele ligou para o Frank e disse que ele havia encontrado a Christine naquela situação. O Frank conta que ele ficou arrasado, ele não sabia o que dizer, ele ficou desolado, ele ficou pensando, meu Deus, o que eu posso fazer? Eu vou viajar para lá, eu vou procurar a pessoa que fez isso com a minha filha. Ele conta que entrou em estado de choque, ele estava completamente desesperado. O irmão da Christine, por outra vez, não teve a sorte de ser comunicado pela família sobre o que aconteceu. Na verdade, ele viu o noticiário naquela manhã e viu uma notícia de Daytona Beach, que eles dizendo que haviam encontrado uma jovem. Então, imediatamente, ele pensou que poderia ser irmã dele, porque ela estava viajando para aquele local. E foi nesse momento também que o pai ligou para ele e disse, olha, sua irmã foi encontrada, e ele falou,
eu vi a notícia, é ela, né? E o pai disse, sim, é ela. Então eles ficaram arrasados, eles não sabiam como agir naquele momento. O pai, durante o telefonema com aquele policial, disse que ela estava em viagem com os amigos, disse o hotel em que eles estavam hospedados. Então o policial, né, o investigador, foi até aquele hotel para falar com os amigos da Christine, mas ele não encontrou nenhum deles, porque todos eles já haviam saído para a praia, já haviam ali caçado o que fazer naquele dia de sol. Eles não pareciam, ao meu ponto de vista, né, muito preocupados realmente com a Christine. Eles achavam que ela poderia aparecer a qualquer momento. Foi quando então o policial ficou de guarda nesse hotel, esperando qualquer um deles voltar, porque eles pensaram que eles poderiam saber o que aconteceu, ou até mesmo, quem sabe, algum deles ser responsável pelo que ocorreu com a Christine. E no final do domingo, quando eles chegaram naquele hotel, todos os amigos estavam juntos, eles viram um policial. O atendente ali do hotel disse que aquele policial estava esperando por eles, então a Rita pensou que de repente a Christine tinha se envolvido em alguma coisa errada e estava na delegacia. Ela não pensou em algo pior. Foi quando então esse policial teve a difícil tarefa de contar a esses jovens que, infelizmente, a amiga deles havia sido encontrada naquelas circunstâncias. A Rita conta que ficou em choque, ela jamais esperaria por algo assim. Ela pensou que a amiga estava bem, que ela estava em algum encontro. Como eles saíram e ficaram o dia todo na praia, eles pensaram que de repente ela até já havia voltado para casa e estava dormindo o dia todo depois de uma noitada em algum lugar. Só que não, muito pelo contrário, eles tiveram que se deparar com aquela coisa horrível. É lógico que todos eles ficaram chocados. Os policiais conversaram com todos eles e viram que nenhum deles tinha nada a ver com o que aconteceu. Eles coletaram alguns depoimentos e inclusive ouviram de Rita o fato de que um outro colega ali da turma viu a Christine saindo da balada junto com o cara. E esse rapaz que viu a Christine saindo com o cara, ele deu, né, ali algumas informações como ele era esse rapaz. Ele disse que era um rapaz alto, moreno, na verdade um rapaz de pele negra, né, e tinha um bigode. Ele deu ali várias informações. Os policiais coletaram essas informações e tentaram fazer um retrato falado. Até aquele momento eles não tinham nada muito sério aqui investigar. Eles estavam tentando falar com as pessoas mais próximas. Eles achavam que alguém poderia ter feito aquilo, inclusive que poderia ser algum dos amigos, mas eles não tinham muitas provas, muito aqui se debater com relação até aquele momento. Porém, os policiais pegaram o retrato falado que eles conseguiram fazer e foram até a Hazels, e eles queriam saber das pessoas que estavam ali naquele dia, que eram os funcionários, os atendentes, se eles se lembram de ter visto um cara com aquela aparência. E teve uma moça que disse que sim, que ela se lembra muito bem que esse cara estava sentado com uma moça ali no balcão e ela achava que era a Christine, e eles ficaram ali o tempo todo bebendo. Eles pareciam estar em um clima muito ameno, eles estavam descontraídos e ela se lembrava muito bem porque ela ficou atendendo eles o tempo todo. Ela se lembra das bebidas, se lembra da comanda, e na comanda havia um registro que era o nome desse cara. Então os policiais pensaram, bom, estamos no caminho certo. Esse cara era Brett Collie, ele tinha um endereço ali na região de Daytona, então os policiais foram até lá. Quando eles bateram na porta, eles foram muito bem atendidos por ele. Ele não entendeu muito bem porque aqueles policiais estavam ali, foi quando então eles disseram que eles estavam fazendo uma investigação sobre o que aconteceu com uma jovem ali na cidade de Daytona. Ele disse, tudo bem, posso dar informações, eu não sei no que eu posso ajudar, mas eu vou responder todas as perguntas. Quando eles entraram, começaram a conversar com ele, ele disse que sim, realmente ele esteve na Hazels naquele sábado, ele estava acompanhado da namorada dele. Então os policiais pensaram, bom, se era sua namorada, a gente quer falar com ela. A namorada dele se chamava Susana, ele telefonou para casa dela, disse para ela ir até o local. E ela foi, quando ela entrou por aquela porta, os policiais tiveram um choque, porque ela era muito, mas muito parecida com a Christine. Então eles pensaram, ora, foi por isso que aquela moça disse que era você, porque a sua namorada, né, ela parece muito com a Christine, então... Na verdade, eles não tinham nada a ver o que aconteceu. Só para se ter uma ideia, essa Susana, ela estava com uma roupa muito parecida com o que a Christine estava usando naquele dia.
A Christine estava usando uma camisa de beisebol, essa Susana também estava usando a mesma camisa. Então, quando eles foram conversar com aquela funcionária da boate, é óbvio que ela disse que tinha certeza absoluta que o casal que ela atendeu talvez fosse o casal que os policiais estivessem investigando. Então eles sentiram que eles estavam de mãos atadas, eles não poderiam fazer nada nesse momento, até porque, né, o Brett ele não era a pessoa, enfim, que eles queriam pegar. Ao mesmo tempo, os policiais também colocaram o olho em cima do namorado da Christine, porque eles pensaram, ora, ela tinha um relacionamento, era aparentemente sério. Vai que o Carl ele viajou até Daytona Beach para se encontrar com ela e aí os dois discutiram, eles brigaram, até porque o Carl ele também era muito semelhante ao retrato falado que foi dado pelos amigos de Christine. E lembre que eu disse para vocês que esse relacionamento não era um namoro sério, eles estavam se conhecendo. Então o rapaz que viu a Christine saindo daquela boate não conhecia o Carl. Então ele até disse que poderia ser o Carl quando eles mostraram uma foto do Carl. Então os policiais viajaram até a Carolina do Sul para falar com esse namorado da Christine e verificar, né, se ele tinha um álibi, o que ele ia fazendo naquele dia em que tudo aconteceu. O Carl, quando foi interrogado pelos policiais, ele estava muito nervoso, ele parecia estar um pouco alterado. É óbvio que os investigadores olharam para ele com um olhar, olha, esse cara tem alguma coisa aí, ele está escondendo algo, mas ele tinha um álibi, ele estava o tempo todo ali naquela região, ele morava em um centro de treinamento, então ele foi visto por várias pessoas, por um grupo muito grande de pessoas, e não tinha como ele viajar dali do local, ir até Daytona e voltar num tempo tão curto, até porque no domingo ele teve um jogo, então realmente não poderia ser ele. Mas ele contou para os investigadores que na noite de sábado para o domingo, por volta da 1h da manhã, 2h, a Christine ligou para ele para dizer que estava com saudades. No telefonema ela parecia estar bem, ele disse que não ouviu nenhum barulho no fundo, então os policiais pensaram, bom, ela ligou ou de um orelhão ou de repente de alguma casa ou de algum quarto de hotel. Bom, vamos investigar de onde veio essa ligação. E pela autópsia, os investigadores ficaram sabendo que ela tinha 2 carimbos de boates no braço, um da Hazel's e no outro braço ela tinha um carimbo de uma outra boate. Então eles pegaram aquele retrato falado e uma foto da Christine, foram até essa outra boate, perguntaram para as pessoas que trabalhavam ali se eles se lembravam de ver aquelas 2 pessoas no local. Os seguranças disseram que sim, eles se lembravam muito bem, porque eles contaram que o casal chegou ali e eles disseram que não podia entrar, parece que estava cheio já a boate. Só que esse rapaz com quem a Christine estava acompanhada, ele fez um escândalo ali, ele pareceu meio que querer arrumar confusão com esses seguranças, meio que ameaçá-los de alguma coisa. A Christine, eles contam que ela estava do lado, ela estava um pouco assustada, meio que dizendo para ele, não, tudo bem, vamos embora. Mas eles acabaram entrando porque veio ali a promoter ali daquela boate, daquela festa e disse, ah, tudo bem, deixa eles entrarem. Só que ao mesmo tempo eles foram informados que era para eles ficarem de olho no casal, porque uma vez que esse rapaz fez um escândalo ali na porta, ele poderia causar alguma confusão dentro da festa. Então eles ficaram de olho neles a noite toda. Só que eles não ficaram ali muito tempo naquela boate, os seguranças contaram que eles entraram, eles dançaram, pareciam se divertir, beberam alguma coisa, mas logo em seguida eles foram embora. Entretanto, os policiais não tiveram muita sorte nessa boate, porque eles não conseguiram obter uma comanda com o nome desse cara, então eles também não tinham um nome ali na lista, só foi permitido que eles entrassem, então ninguém sabia o nome dessas pessoas. O que a polícia fez foi divulgar o esboço desse retrato falado para a mídia e perguntar se as pessoas conhecessem esse cara, se tivessem trombado com eles naquela noite específica, que entrassem em contato com a polícia, que dessem informações, pois isso, é claro, ajudaria eles a desvendar o caso. Uma semana depois que tudo isso aconteceu, o corpo da Christine finalmente foi liberado para a família, então ela pôde ser velada ali pelos seus familiares. A mãe dela estava desolada, ela sentou ali, ela parecia estar fora de si, ela estava passando por um trauma muito grande, ela havia perdido a filha dela.
Ela mal conseguiu falar durante aquele velório, só o Frank que fez ali uma declaração de despedida. E ele disse durante essa declaração que a morte da filha dele não poderia ser em vão, que ele esperava que as pessoas tomassem mais cuidados quando elas viajassem, que elas fossem para algum local, que elas jamais se desviassem a atenção ou fugissem ali do grupo de amigos, porque se de repente a Christine ela tivesse ficado ali com as 3 amigas, que eram as pessoas que ela estava sempre grudada, nada disso teria acontecido. Além disso, ele contou que ele não julgava a filha dele por ter saído ali da boate com uma pessoa desconhecida, nada disso, muito pelo contrário. Ela em algum momento achou que ela estava segura, por mais que ela estivesse saindo dali, né, pelo que eles imaginavam até aquele ponto que fosse um desconhecido. Ela achou que não seria nada demais, ela até foi para uma outra boate com esse cara. Então ele dizia, né, para as pessoas prestar um pouco mais de atenção nas suas atitudes, principalmente quando se é jovem, as pessoas não pensam muito no mal ou olham para as pessoas com um olhar de que a pessoa pode me fazer mal. Ele disse que a filha dele era muito inocente, ela sempre procurava ver o lado bom das coisas e das pessoas, e talvez esse tenha sido o maior mal dela. A Rita, amiga de Christine, também deu uma declaração durante essa cerimônia. Ela contou que ela se sentia culpada, mas na verdade não sei o que mais ela poderia fazer. O que se sabe é que ela ficou grande parte do tempo ali na mesa da boate Hazels, porque ela não bebia. Então a gente sabe que quando as pessoas não bebem, elas não conseguem interagir da mesma forma numa festa como essa com pessoas que bebem. Então ela ficou ali na mesa, ela sempre via quando as pessoas vinham e iam. A Christine apareceu ali durante um tempo na mesa, depois ia embora. Ela havia bebido como outras pessoas, ela achou que a amiga estava se divertindo como as outras pessoas, então ela não pensou, tipo, eu vou ficar atrás dela vigiando. Na verdade, as outras meninas também estavam ali soltas naquela boate, mas agora que tudo isso aconteceu, ela se sentia culpada, ela sentia que ela deveria ter, de certa forma, pagiado essa amiga. 10 dias se passaram e os policiais não se sentiram nem perto de descobrir o que aconteceu com Christine. Eles tentaram rastrear aquela ligação que ela havia feito para o namorado, mas eles não obtiveram muito sucesso. Tudo indica que ela comprou uma ficha e usou algum telefone público em algum local, mas eles não conseguiam rastrear em que local exatamente, até porque, né, se fosse um orelhão, não teria muita informação. A população de Daytona Beach ficou muito chocada com esse crime. Eles viviam reclamando também do movimento na cidade, principalmente das praias que ficavam muito lotadas com jovens, porque eles faziam muita bagunça, sempre deixavam ali frascos de bebidas. Eles já estavam insatisfeitos com a forma como o prefeito lidava com aquelas festas. Na verdade, o prefeito incentivava porque isso trazia muito dinheiro para a prefeitura, mas a população local, a população que vivia ali em torno daquela praia, ficava muito incomodada porque realmente, né, eles se sentiam ali um pouco meio sem privacidade ou até mesmo a liberdade de usarem aquela praia com segurança. Entretanto, o prefeito, ele deu entrevistas, disse que o local era seguro, que eles não tiveram nenhum crime como aquele há mais de 13 anos, que na verdade aquilo não tinha nada a ver com as festas, até porque a principal festa que acontecia em fevereiro já havia acabado. Eles achavam que era algo e que essa moça poderia ter se envolvido com alguém, algo poderia ter dado errado, e que não tinha nada a ver com a política da prefeitura em continuar incentivando todas aquelas festas ali próximo ao local da praia. O tempo foi passando, então outras coisas foram acontecendo, a polícia teve ali o seu olhar deslocado para outras situações. A família ficou insatisfeita, eles queriam uma resposta, eles queriam que a pessoa responsável fosse presa, então eles ofereceram uma recompensa de $100 mil para a pessoa que desse uma informação que por acaso levasse, né, à prisão do responsável. Só que isso também acabou não dando em nada. O Frank, que era o irmão mais velho da Christine, ele deu uma entrevista, ele disse que se sentia desolado por tudo aquilo ter acontecido com a irmã dele. Ele sabe que as pessoas estavam a julgando porque ela saiu ali do centro de amigos dela, saiu com uma pessoa desconhecida da boate, mas ele disse que é difícil julgá-la porque, na verdade, a única pessoa responsável por isso foi esse cara que se achou, né,
a vontade para tirar a vida dela. Então ele sentia muito pela Christine e ele estava dando aquela entrevista porque ele queria que as pessoas parassem de falar mal da irmã dele, porque ela já não estava aqui mais para se defender. O tempo foi se passando, muitos anos se passaram, a família ainda mantinha a esperança de um dia saber quem era o responsável por tudo aquilo. Os investigadores diziam que esperava que a tecnologia, quem sabe um dia, pudesse ajudar a desvendar esse caso, mas foi somente 17 anos depois que eles tiveram uma resposta. Em 20 de abril de 2010, o diretor da Penitenciária Estadual de Louisiana ligou para o Departamento de Polícia de Daytona Beach e contou que ele havia recebido uma carta ali de um dos detentos da penitenciária dizendo que ele era o responsável por tirar a vida da Christine Lazzaro. E nessa carta, essa pessoa dizia a forma como ele praticou aquele crime, e esse diretor estava ligando porque ele queria que eles pegassem essa carta e verificassem se os detalhes batiam com a cena do crime que eles encontraram há 17 anos atrás. Os investigadores do caso, quando leram, eles viram os detalhes, eles viram que tinha detalhes que a polícia jamais divulgou, então alguém que chegasse com aquela informação com certeza era a pessoa que esteve na cena do crime e que praticou tudo aquilo. Então eles foram falar com esse homem que havia escrito essa carta e era Romulus Gordon. Romulus tinha uma ficha criminal bastante longa e só para se ter uma ideia, ele foi preso 2 meses depois do que ele fez com a Christine. Na verdade, por um outro crime que ele cometeu vários crimes, ele já estava sendo procurado por assalto à mão armada, ele também tirou uma vida de uma outra mulher. Então ele foi preso, ele foi sentenciado à prisão perpétua e ele conta que quando ele estava ali na prisão, ele ouviu um sermão e nesse sermão o pastor disse que se ele tinha algum segredo, se alguém ali tinha algum segredo, eles precisavam dar paz às outras pessoas envolvidas. Então ele pensou na família da Christine. Ele se lembra de acompanhar o caso na época, ele se lembra de ver os depoimentos da família. Então aquilo tocou muito, ele resolveu dizer a verdade escrevendo aquela carta. Ele contou que na noite que ele conheceu Christine, ele a conheceu na boate Hazels, eles conversaram, eles se entenderam, então ele a convidou para sair do local. Ela disse que sim, e então eles se caminharam até aquela outra boate, onde ele foi visto por aqueles seguranças com quem ele teve uma treta ali. Ele conta ainda que ficou pouco tempo ali naquela boate, logo depois ele e a Christine foram para um outro local onde ele estava morando. Eles ficaram juntos, eles namoraram, e depois que tudo acabou, ele foi tomar um banho. E a Christine ficou ali no quarto. Quando ele voltou, ele viu que a Christine estava mexendo na bolsa dele. E na bolsa dele tinha alguns ilícitos e tinha vários documentos falsos com vários nomes diferentes. Ele não tinha identidades falsas para poder beber. Na verdade, ele tinha aquelas identidades falsas porque ele estava fugindo da polícia. Ele pensou que a Christine poderia ter entendido aquele fato que ele estava fugindo e em algum momento ela poderia denunciá-lo. Então ele pegou a Christine, colocou dentro do carro, ele dirigiu para aquela área mais isolada, ele pediu para que ela descesse e quando ela desceu, ele fez 2 disparos contra ela. E inclusive ele falou o local exato onde ele fez esses disparos, então as polícias e os investigadores tiveram certeza que ele era o responsável. Rômulo se disse muito arrependido de tudo que ele fez. Ele disse que não pensou muito bem naquele momento. Ele se entendeu muito bem com a Christine, segundo as palavras dele naquela noite. Ele se arrependia muito e queria o perdão da família da Christine. O Frank, o pai, disse que era difícil para ele isso, perdoar, mas ele iria fazer isso porque, de certa forma, ele queria dar uma tranquilidade para a filha que estaria em um outro plano. Ele não queria ficar preservando a raiva, ficar pensando com ódio com relação a tudo aquilo. Ele queria sempre lembrar da Christine como seu raio de sol e ele pensava que ela gostaria que ele perdoasse esse homem.
Já o Frank, o irmão, ele disse que não teria a mesma compaixão, assim como as amigas de Christine disseram que jamais perdoariam Rômulus, porque ele tirou a Christine do convívio delas, então isso era algo improvável, elas não tinham tanta maturidade para fazer isso. Rômulus acabou pegando uma outra sentença de prisão perpétua, o que vai impossibilitá-lo de ter uma liberdade condicional algum dia. E realmente ele vai ficar preso. É muito triste porque ele cruzou o caminho dessa garota que só queria se divertir. Eu penso que ela é jovem, assim como qualquer jovem, não pensa muito nas consequências do ato. Concordo com o pai, com o Frank, quando ele diz que você deve pensar, né, nos riscos de todas as coisas, você não deve só ver o lado bom, porque isso pode te colocar em perigo em algum momento. Se de repente ela tivesse tido a malícia, olha, eu vou falar com as minhas amigas antes, eu vou ali contar para elas onde a gente vai exatamente, quero te apresentar para elas, sei lá, de repente tudo poderia ter sido tão mais simples de ter sido resolvido, enfim. O que acontece é que naquela noite ela conheceu alguém, ela só saiu ali daquela boate, ela não falou com mais ninguém, ninguém sabia o paradeiro dela. Ela teve a má sorte, né, segundo as palavras de Rômulo, de mexer ali nas coisas dele. A gente não sabe se isso é verdade, porque a gente só fica com a versão dele, por mais que ele se diz arrependido de ter sido tocado por Jesus, a gente não sabe se ele realmente está contando a história verdadeira. Enfim, ela perdeu a sua vida por tão pouco, ela que tinha tudo pela frente. E o que aconteceu com a Christine tem que servir de exemplo de alguma forma. Se você sai com seus amigos, se você tem ali um grupo de amigos, não se desgrudar, porque a gente nunca sabe o que as pessoas estão pensando, por mais que elas possam parecer boas e gentis, a gente não sabe o que ativa algo de ruim nelas. Da mesma forma que todos nós temos um lado bom e um lado ruim, as pessoas também têm, e alguns desses lados podem ser mais aflorados no sentido delas até se sentirem no direito de tirar a vida, seja por lá que motivo for. Então eu acho que qualquer coisa que a gente puder fazer para se precaver é bom. E é isso, né? Se você vai sair de casa, se você tá no local com os amigos, converse com seus amigos. Se você conheceu alguém, apresente, não saia desse local, não se encontre com pessoas desconhecidas. Já é tão difícil confiar nas pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, é algo bem complicado. Mas me contem vocês o que vocês acharam do caso de hoje. É muito triste isso ter acontecido com a Christine, porque é isso mesmo, né? Se de repente ela tivesse tido um pouco mais de cuidado. É muito difícil saber, gente, o que passa na cabeça das pessoas. Então, se previnam, se preservem de qualquer coisa que seja. É sempre bom, né, ter uma certa desconfiança em relação às pessoas. Não que eu estou dizendo que não é para vocês confiarem em ninguém, mas é uma situação complicada você sair de um local, você está numa cidade que você não conhece ninguém, sair acompanhada de uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Então, tomem cuidado, se preservem, espero que vocês fiquem bem. Quero agradecer vocês que sempre deixam um comentário, isso ajuda bastante o canal e acaba sendo também um incentivo para que eu sempre traga novos casos para vocês. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, que vocês curtam da melhor forma e eu espero vocês na semana que vem. Um abraço bem quentinho daqui do sul de Minas Gerais para vocês.